Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer uma revisão sobre velocidade relativa. Então, ó, vamos definir o que é velocidade relativa. Primeiramente, vamos colocar aqui o título, né? Velocidade relativa. Eu gosto de representar como VREL. V de velocidade, REL de relativo. Mas o que é velocidade relativa? Gente, velocidade relativa é a velocidade de um objeto, de um móvel, né, em relação a outro. Então, quer dizer, é uma situação de comparação. Então, eu estou comparando o movimento de um objeto em relação ao outro. Eu uso outro objeto como referência. Essa que é a ideia de velocidade relativa. Então, ó, como a gente colocou aqui, é a velocidade de um móvel em relação a outro móvel. Então, quando a gente fala em relação a outro móvel, que a gente está colocando o outro móvel como referência, ok? Então, ó, um está como referência do outro. E isso gera algumas situações bem interessantes, né? A gente vai ver duas situações. A situação em que dois objetos estão se movendo na mesma direção e no mesmo sentido, e a situação em que dois objetos estão se movendo na mesma direção, porém em sentidos opostos, né? Então, essa situação fica assim. Então, olha só, aqui a gente tem a situação em que a gente tem dois objetos se movendo na mesma direção, no mesmo sentido. Olha só, eu tenho o objeto A e o objeto B, ambos se movendo na mesma direção e no mesmo sentido. Na situação de cima, olha aqui, A e B, eles estão ambos indo para a direita. Na situação de baixo, A e B estão indo ambos para a esquerda. Mas como a gente tem essas duas situações, a velocidade relativa entre eles, ou seja, a velocidade do A em relação ao B ou do B em relação ao A, é simplesmente você pegar o valor da velocidade de um e subtrair da velocidade do outro. Isso vai dar para nós a tal da velocidade relativa. Então, a velocidade de um em relação ao outro. Uma coisa importante é que muitas vezes é interessante a gente calcular essas velocidades relativas em módulo. Então quer dizer o quê? Eu não vou estar muito preocupado se vai ser positivo ou negativo. A minha preocupação maior é saber a velocidade que um tem em relação ao outro. Por isso que eu coloquei essas barrinhas verdes para mostrar que é em módulo, valor positivo, tá? Então vamos supor, por exemplo, que o A ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo e o B tem uma velocidade de 10 metros por segundo. A velocidade relativa entre eles, né, a velocidade relativa entre esses dois, seriam então de 10 metros por segundo. Então quer dizer o quê? O A ele está com uma velocidade em relação ao B de 10 metros por segundo. O B, né, em relação ao A, teria menos 10 metros por segundo de velocidade. Ou seja, um em relação ao outro tem essa diferença. Isso aqui é muito perceptível no nosso dia a dia, quando a gente está na rodovia e a gente quer ultrapassar um veículo que está na nossa frente, por exemplo. Então, vamos supor que tem um caminhão na frente, esse caminhão está a 80 km por hora. E a gente quer ultrapassar esse caminhão e coloca no nosso veículo 90 km por hora. Quando a gente inicia o processo de ultrapassagem, a gente olhar para o caminhão que estava à nossa frente, a gente começar a observar a gente ultrapassando ele, a gente vai perceber que está ultrapassando e uma sensação de que está devagar, né? Essa sensação de devagar é porque quando a gente observa o caminhão, a gente está tendo a velocidade relativa a ele, ou seja, 10 km por hora, porque a gente estava a 90 e o caminhão a 80. Então seria a diferença entre essas duas velocidades. Agora, a outra situação é quando está em sentidos opostos. Olha só, quando a gente está em sentidos opostos, como está aqui na figura agora na segunda situação, mesma direção em sentidos opostos, a gente tem que perceber que está acontecendo aqui o seguinte: no primeiro desenho aqui, eu tenho A indo em direção a B e B em direção a A. Então, um está indo de encontro ao outro. Né? Isso é a mesma coisa que dois carros na rodovia quando passam um pelo outro, assim, ó, se cruzando, a gente tem uma sensação de aumento de velocidade. Então quer dizer o quê? A velocidade relativa numa situação como essa é a soma das velocidades. Por isso, uma colisão frontal entre dois veículos, ou seja, um carro bater de frente com outro carro, o estrago é tão grande, porque está se somando as velocidades. Então a velocidade relativa, quando tem sentidos opostos, eles somam. Ah, Dejo, mas quando eles estão
opostos, um para um lado e outro para o outro, eles não vão se encontrar. A gente fala que é de afastamento. A fórmula é a mesma. Dá no mesmo jeito, resolve-se da mesma maneira. Ok? Então não tem nenhuma mudança. Uma coisa bacana que a gente tem agora que olhar com calma é o seguinte: a velocidade relativa também ela pode ser calculada de outra forma. Lembra da velocidade média, né? Que velocidade média era o quê? Era o deslocamento sobre o intervalo de tempo, era assim que a gente calculava a velocidade média. No caso aqui, ao invés de ser velocidade média, a gente pode falar que é a velocidade relativa. Coloco o réu aqui. E essa velocidade relativa depende do deslocamento relativo entre os corpos. O que é esse deslocamento relativo entre os corpos? Vou usar esse amarelo escuro aqui como cor. Qual que é a distância de separação entre A e B aqui, ó, nas duas situações de cima? Essa distância é o que a gente chama de deslocamento relativo. Por quê? Esse deslocamento ele vai mudando no decorrer do movimento. Tanto lá na situação 1 quanto na situação 2 eu também tenho esse deslocamento relativo. Ou seja, é a distância entre um e outro nesse movimento relativo, esse movimento de comparação. Então aqui, ó, a gente tem o deslocamento relativo. Aqui eu tenho o intervalo de tempo, que é muito usado, né, nas resoluções de exercícios aí. Então a gente tem que ficar muito atento a essa situação aí. Então, ó, a velocidade relativa é a velocidade de um corpo em relação ao outro, e a gente tem essas duas situações básicas de estudo. Show? Vai ter a correção aí das questões da P2. Assista aos próximos vídeos para vocês verem como é que a gente utiliza isso aí, como é que é nos exercícios. Valeu, obrigado pela atenção.